Fala, irmão, boa noite, rapaz. As explicações do irmão aí tá tudo de acordo com o que tá na Bíblia. Quer ver? Não tem problema nenhum guardar o sábado. E também não tem problema nenhum em não guardar. O ruim é quando se guarda uma coisa, olha pra você ver que situação complicada. Observa. Já sabemos que no Novo Testamento não tem imperativo. Não existe em lugar nenhum. Tem que ser honesto com a Bíblia. Não dá para pegar textos do Evangelho ou textos de Atos dos Apóstolos de forma distorcida. Eu já vi várias vezes isso aqui acontecer. Eu já cansei de ver isso aqui se repetindo muito. Acho que já não é a primeira vez. Então vamos lá. Não tem problema nenhum. O problema é quando você coloca isso para salvação. E o texto está dizendo para mim não julgar. Quando o texto fala para não julgar e a pessoa continua cobrando, quem está pecando é ela. Ela que está pecando. Por quê? Ela julga a lei, se faz de juiz. Se faz de juiz, se coloca no lugar de Deus. E automaticamente já vira porteiro do céu. Aí onde que começa o problema todo? Bom, vamos lá. Vamos pegar mais um segundo trecho. Eu postei uma lista aqui de itens, começando por Efésios, capítulo 2, verso de número 15. Eu coloquei um trecho aí do texto. Abre aspas. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Fecha aspas. Abre parênteses aí. Você está vendo um imperativo plural aí que significa vários? Então não é só um. Já deu para observar isso desde o trecho, né? Que ordenanças que era essa aí? Se você ler todo o capítulo de Efésios, desde o 1 até acabar o livro de Efésios, essa resposta você não vai achar lá dentro. E aí tem que fazer o quê? Uma perícope de exegese. Recorrer a outros textos para descobrir o que é que esse texto aí está falando. Adivinha? Aí é que entra a Bíblia de estudo do rodapé. Lá ela vai dar a descrição de quais são essas leis que saiu. Começa a ler. De Romanos 14 para frente, você vai encontrar todas elas. Por quê? Devido que o sacerdote foi Jesus, ele, com a morte de cruz, ele riscou, ou melhor ainda, né? Ele aboliu as leis dos mandamentos em forma de ordenança. Tá lá, festa judaica não serve mais. Onde está isso no Antigo Testamento? Levítico de número 23. Tá lá, 7 festas judaicas, tudo lá dentro lá. Bebida, que bebida que é essa? Nós já sabemos que eles tomavam vinho, né? Então, provavelmente, alguém ali iria julgar Jesus porque Jesus estava tomando vinho. Isso está claro dentro da água. Dentro da água, estou sonhando aqui já, até sono, sabia? Isso está claro como água. Como é que eu sei que Jesus tomava vinho? O que ele partiu lá na ceia? Pegou um cálice de quê? Vale a pena lembrar que eu não estou dizendo ninguém tomar nada, né? É uma questão de consciência de cada um. Vamos lá, vamos continuar a narrativa aí. Tá ficando bom isso aí, né? Então nós já descobrimos aí, né? Você já observou sobre a questão da comida também, né? Já percebeu que saiu isso aí, né? Lei de sacrifícios e ofertas. Que ofertas que é essa aí? As ofertas são as favas queimadas. Eles levavam trigo, cereais para queimar. Tá lá no Antigo Testamento. Esses trechos da Bíblia aí. Eu vou trazer uns pedacinhos depois. Lei sobre observância de dias. Que dia que era esse? Era só o sábado? Não era só o sábado, infelizmente não. Tinha mais dias específicos aí por causa das festas. Os seus ciclos, incluindo a lua nova.
Essa parte eu já tinha explicado, né? Eu vou só retratar para trazer de novo o que ficou para trás, né? Então tinha um ciclo lunar que caía justamente no dia de sábado e tinha duas comemorações específicas que o próprio Deus atrelou os dois. Porque mais tarde, em Números capítulo 28, Deus estabelece a lua nova como um ritual. E tinha uma celebração específica para isso. E aí, devido que Deus ter feito isso, o ciclo lunar caía no dia de sábado. Então tinha duas comemorações aí, uma quantidade de dias específica. Quer ver? O próprio Deus fez isso. Isaías capítulo 66, abre aspas, está lá no texto. Infestar a lua nova até uma outra lua nova. Então tinha um ciclo de quantidade de dias específicos para essas funções. Está lá no texto, é só olhar. E adivinha quem aparece lá junto? Supimpa. O sábado aparece junto em Isaías 66, um dos dois. Lua nova e o sábado. A mesma coisa que acontece em 2 Crônicas 31, verso número 3. A mesma situação ocorre em Amós capítulo 8, verso número 5. Pronto. Como é que eu faço entender as coisas? Esses dois também foi abolido. Por quê? Não dá para retirar um sem retirar o outro. Aí Jesus teve que fazer o quê? Fala, peraí, se eu tirar um, eu tenho que tirar o outro. Porque qualquer pessoa que fosse olhar no Antigo Testamento vai falar, mas por que a lua nova está junto com o sábado e um riscou e o outro não? Tem coisa errada, né? Você acha que Deus não sabia o que ele ia fazer? Deus é especialista nas coisas. Eu trouxe aqui, ó. De acordo com o que eu falei no áudio, eu trouxe uns textos. Certo? Fiz a questão de postar o print aí ainda, ó. Ah lá, as ofertas no sábado e nas luas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Você tá vendo que todas essas comemorações tinham um ciclo lunar e caíam junto no dia de sábado? Então tinha as festas que caíam junto também. O próprio Deus fez questão de, através de Cristo Jesus, tirar um e tirar o outro. Se você fazer uma pesquisa rápida aí, quantos textos da Bíblia a lua nova aparece no Antigo Testamento? Você vai ver que ela se repete por quase toda a extensão do Antigo Testamento, em vários capítulos e versículos aleatórios. Eu trouxe os principais aqui, tá? Senão eu ia ter que trazer todos. Nossa, aí é texto para beber, hein? Mas já deu para entender, né? Essa parte deu para entender. Veja que a primeira vez que Deus menciona a lua nova aparece em Números, capítulo 28, dentro do livro da lei, o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros, tá ok? Então você já observou que são 613 mandamentos que Deus deu. Olha no Novo Testamento, não aparece mais. Por quê? Porque acabou. Não serve mais. Foi dado para uma nação específica, não foi dado para todos. Não. Simples assim. Deus sabia o que estava fazendo, porque Deus é especialista. Você acha que se Deus tivesse tirado só o sábado, e a lua nova fica onde? Então, na falta de um, Deus tirou os dois, através de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus, na sua carne, aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Você está vendo a construção de todos eles aí.
Olha lá, Números capítulo 28. No dia de sábado, 2 cordeiros de um ano, sem mancha, e 2 décimas de folha de farinha. As comemorações do sábado no Antigo Testamento não era feito de qualquer jeito, não. Tinha os holocaustos, tinha que fazer as coisas, preparar as comidas, tudo certinho. Folha de farinha misturada com azeite, oferta de manjares, como a libação. Oferta de manjares significa as queimadas que eles faziam, cereais ali e tal. Então o sábado não era feito de qualquer jeito, não, hein? Deus começou a fazer as mudanças aí depois que ele estabeleceu aquelas coisas específicas ali. Aí ele continua, olha lá. Os holocaustos do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E as suas libações serão a metade de um rim de vinho para um bezerro, e até, tá vendo? Até na lua nova, junto com o sábado, tinha os holocaustos da lua nova também. A lua nova não era praticada de qualquer jeito, não. Tá lá. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Por isso que a lua nova e o sábado se repetem em toda a extensão do Antigo Testamento. E não se repete mais de novo. Acabou. Tá vendo? Vamos lá, vamos continuar aqui, que tá gostosa essa construção, hein? Eu trouxe mais algumas narrativas de alguns outros trechos da Bíblia. Olha lá, 2 Crônicas 31:3. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados e das festas, da lua nova e das solenidades, como está na lei do Senhor. Quem está no Levítico, capítulo de número 23. Todas as festas, comemorações, estão espalhadas lá. E elas se repetem em toda a extensão do Antigo Testamento e se cumprem em Cristo Jesus. Quem foi o Cordeiro da Páscoa? Jesus. A Páscoa, ela se repete em toda a extensão do Antigo Testamento. Também acaba em Cristo Jesus. Vamos ver outro texto. Isaías 63:23, olha lá. E será desde uma festa de uma lua nova até a outra. Então, tinha um ciclo lunar que caía no dia de sábado, e tinha a questão da festa da lua nova, que ela se estendia até a outra lua nova. Então tinha uma quantidade de dias aí. É só você fazer uma pesquisa aí que você vai encontrar todos esses registros que eu estou falando. Tinha com cada mês dela o ciclo lunar. Viu? Olha lá. Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Esse verbo imperativo que eu acabei de citar não se estende mais no Novo Testamento. Tá bom. Por isso que o título de Colossenses 2 está lá no texto. Advertência acerca das falsas doutrinas. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade. Está no texto. Por quê? Porque o sábado, a lua nova, comida, bebida, virou uma falsa doutrina. Se a pessoa quer guardar o sábado, não tem problema nenhum. Só que isso não é obrigação para todos, nem para judeus, nem para ninguém. Desde que se converta a Cristo Jesus. Se aceitou Jesus, acabou. Você está livre. Não tem mais essas obrigações. Acabou tudo em Cristo Jesus. Está tudo dentro dos textos. Vamos ver outras narrativas aqui. Vamos lá, que eu coloquei uma lista aqui, né? Então você já ouviu aí sobre a explicação da lua nova, você já viu a explicação do sábado, você já viu a questão de explicação de Efésios 2:15, e tá lá, todas as leis. A lei sobre a questão da bebida, né? Lei sobre a barba e cabelo, lei da vestimenta sacerdotal, né? Que tinha as roupas ali do sacerdote, os alforjes, né? Ali todo o seu processo ali de construção. Dentro do Pentateuco também se encontra essas respostas. A lei sobre a barba e o cabelo. Você vê que no Antigo Testamento não se podia cortar as pontas da barba, nem o cabelo e tal, etc. Aí tinha a questão dos votos de nazirinho e tal, essas coisas também, acabou.
Hoje a pessoa está livre se ela quer usar barba ou não, não é mais obrigatório, tá? É uma questão de higiene pessoal e outros cuidados. No Antigo Testamento era lei, não tinha essa. E se fizesse qualquer coisa dessas, tinha as suas penalidades. Vamos lá. Lei dos rituais mosaicos do templo, né, sobre os utensílios, as tábuas de madeira de ouro, as mesas da propiciação, dos pães da propiciação, que era feito com ouro revestido de madeira de alcácia. Você pode pesquisar tudo isso que estou falando, que você vai encontrar todos esses registros. Vamos lá. Lei dos pães sem fermento. Tinha os pães lá que era feito lá com flor de farinha, amassado com azeite puro, era tudo bem preparado, não era feito de qualquer jeito. Deus queria as coisas à risca. Também acabou. Jesus foi o pão perfeito, sem fermento. Lei de pai para filho, que é o bar mitzvah, está em Lucas capítulo 2, também Jesus acabou com isso. E a lei dos utensílios do templo, que eram os castiçais ali, sobre a questão do incensário, que eles entravam lá para queimar dentro lá do Santo, no tabernáculo terrestre que tinha lá no deserto, que era móvel, né, que eles desmontavam e por aí vai. E todas essas coisas acabou. Vamos lá, que eu estou caminhando para encerrar. Vamos lá, tem mais uma construção de exegese bíblica aqui também. Tem mais uma lista aqui para ser observada. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3. Não somos como Moisés, que põe o véu sobre a face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Você observou que a lei dos mandamentos era transitória? Que acabou? Mas seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar a lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Eu expliquei tudo aí. Foi tudo abolido. Se pega qualquer um daqueles utensílios e traz para o Novo Testamento como pretexto de salvação, está levantando falsa doutrina e está caminhando num caminho perigoso. Porque ele começa a pregar heresia. Se é uma falsa doutrina, doutrinas de homens, Deus já não está mais envolvido no meio. Está no contexto de Colossenses 2. Está tudo lá dentro. As quais coisas parecem pelo segundo preceito de doutrina dos homens. Tem, na verdade, porventura, alguma aparência de sabedoria e de impulsão voluntária do corpo e disciplina, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Por isso que tem pessoas inchadas na sua carnal compreensão. Porque escuta muito o que os outros falam, mas não olha, observa os textos bíblicos e cai em armadilha de falsos mestres inchados na carne. Porque não tem discernimento do Espírito Santo de Deus. Ponto, a resposta está na Bíblia. Viu como é que é fácil compreender as coisas? E você cansa de explicar as coisas para o Adventista sempre batendo na tecla do mesmo erro. Porque está com a incapacidade de discernimento por causa dos falsos mestres. Por causa, muitas das vezes, lavagem cerebral, ameaças de lá de dentro. As pessoas não fazem mais por amor e carinho a Deus. Elas fazem por obrigação. E por fazer de obrigação, vira um ritual pesado da lei. Por isso que eles pregam a condenação por causa do dia de sábado. Tá vendo? Eles cometem sempre o mesmo erro de sempre. Julgam e condenam as pessoas por causa dessas coisas. Os fariseus faziam exatamente isso. Eles queriam ser perfeitos diante de Deus e da humanidade. E Deus reprovou todo mundo. Porque nós somos salvos pela graça e pela fé. Isso não vem de obras. Obras é aquilo que você faz. Se você faz as obras e expõe para as pessoas, você automaticamente está falando para Deus. Fala, Deus, eu não sou como os demais que não guardam o sábado, porque eu guardo, e eles não guardam, eles são filhos da Babilônia. Eu não sou. Eles são um tipo de fariseu que Deus está reprovando as orações deles. Quer ver? Vou dar um texto da Bíblia. A oração do fariseu e do publicano. Qual dos dois foi justificado? O publicano. Por que o fariseu foi reprovado? Porque o fariseu estava usando as obras da lei para tentar se justificar diante de Deus e dos homens, e Deus o reprovou. Está vendo que fica levantando falsa doutrina? Acontece isso. Mas como diz a Bíblia, né? Não é dever meu julgar. Se eu julgo,
eu condeno, é automático. Agora, logicamente, né? Nem todo mundo vai aceitar esse tipo de exegese bíblica, porque os textos da Bíblia estão aí. Vamos lá. De acordo com a Bíblia, a morte de Cristo aboliu a lei cerimonial e ritual do Antigo Testamento, que incluía. Fala, explicação do Colossenses 2. Vamos lá. Paulo vai repreender e advertir, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, abre aspas dentro do texto. Mas agora, sendo conhecido de Deus, como torneis a outra vez os rudimentos fracos e pobres, a quais de novo quereis servir. Servir os rudimentos fracos e pobres. Por quê? Porque está no contexto de Colossenses 2. Paulo explica isso lá na frente. É só você observar a sequência dos textos. O tempo que eles foi escrito. O tempo de inspiração que o Espírito Santo, Deus foi se comunicando com Paulo e fala: Paulo, escreve isso aqui. Paulo, explica isso para eles. Paulo, fala isso aqui lá para eles. Isso aqui a gente vai levar para frente. Tem uma ordem cronológica dos eventos paralelos, em espaço de tempo entre um evento e outro. Tem que respeitar a ordem das coisas. Paulo explicou em Romanos, Paulo explicou aos Gálatas, explicou em Filipenses, depois chegou a Colossenses. Olha a ordem das coisas, da construção. Gálatas foi uma das maiores repressões, porque os judeus se converteram a Cristo Jesus e queria trazer de novo todos os julgos pesados da lei, os rituais de purificação, de circuncisão, queria trazer a lua nova de novo, queria trazer sábado, queria trazer sobre a questão dos alimentos. E Paulo falou: gente, vocês de novo estão querendo servir esses rudimentos fracos e pobres de novo? Vocês querem voltar de novo essa velha dispensação aí que Cristo aboliu com a sua morte de cruz? Você imagina a paciência de Paulo no tempo para explicar tudo isso aí. Olha lá, guardar dias. Quando ele fala guardar dias, está apontando para onde? É o que ele explicou em Colossenses mais tarde. Sábados, festas judaicas, solenidades, dias de festa, das cerimônias de Páscoa, tudo isso aí. Os rituais de purificação, o ciclo lunar, todos do tecido de novo. E receio de vós que haja trabalhado em vão convosco. Trabalhado em vão, o que significa? Quer dizer que tudo aquilo que eu expliquei para vocês, que já vim falando lá, desde Romanos lá, então quer dizer que foi tudo em vão, tudo aquilo que eu expliquei para vocês não serviu para nada. Não passou tudo em branco, vocês querem trazer tudo de volta. Aí complicou, hein? Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, com a morte de cruz, fez as alterações necessárias na lei. Ele tirou a parte da lei que foi abolida e o restante ficou. Por isso que eu falo, tem que estudar todos os pontos do lei do Novo Testamento, para você encontrar o que saiu e o que ficou. Então, vamos lá que eu não vou estender muito não. Peguei lá os posts. Se você olhar no comentário da Bíblia de Estudo do rodapé, você vai ver lá a interpretação da exegese de dentro do contexto de Colossenses 2, você vai entender. Para se tirar um, Deus tem que tirar o outro. Não dá para tirar um e deixar o outro, porque ambos caíram no mesmo dia de comemoração. O próprio Deus fez isso, como eu expliquei lá para cima lá. Ok? Já foi explicado isso aí, né? Postei os textos aí, toda a construção, o seu tempo histórico e o ciclo lunar. Para determinar o ciclo lunar da lua nova, que cai no dia de sábado, vamos verificar as datas da lua nova em 2025, que vai cair exatamente a lua nova no dia de sábado, no dia 29 de março de 2025. Aí você já observou aí que já foi. Compreendeu? Porque as duas festas estão atreladas junto. O próprio Deus fez isso. E o próprio Jesus removeu. Não se dá para tirar um sem tirar o outro. Tá vendo só que coisa? Você entendeu agora o título de Colossenses 2 e por quais motivos Paulo explicou sobre a questão de ser doutrinas de homens? Porque os judeus que se converteram a Cristo Jesus queriam importunar as pessoas para trazer as práticas da velha dispensação
a lição que Jesus aboliu com a sua morte de cruz no Calvário. Todos os requisitos de Efésios 2,15 está espalhado aleatório dentro do Novo Testamento. Eu coloquei todos os versículos e capítulos aí, ó. Todos eles, um por um. Eu já expliquei esse tema antes, né? Eu vou procurar dar mais uma complementada aí, certo? Isso aí tá dentro do livro da lei, tá ok? Então você tá vendo que um foi atrelado ao outro. O próprio Deus fez isso. Primeiro instituiu um e depois veio atrás do outro. Tem o seu significado dos rituais ali, tá? Era comemorada uma festividade que ambos caíam no mesmo dia. Você tá vendo aí, ó. Ele estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das solenidades. São 7 festas judaicas. E sobre essas festas judaicas, o ciclo lunar tinha um que caía junto, específico. Então ambos eram comemorados junto, incluindo as solenidades, que são as festas judaicas, que são 7 festas. Você encontra esse registro em Levítico capítulo de número 23. Você vai encontrar isso também em Levítico capítulo de número 25. Tá ok? E você vai encontrar esses registros também em Números capítulo 10, tá ok? Então você já está vendo a construção aí. Isso aí tinha uma quantidade de dia específico. Só você procurar saber quanto tempo dura o ciclo lunar da lua nova. E aí você vai entender. No calendário hebraico, que é o calendário mais correto, tem uma observação aí, um detalhe específico, não pode esquecer de citar. O calendário hebraico é baseado no sistema lunar e não solar, tá ok? Lembre-se desse ponto aí, né? Eu vou trazer o restante da construção da história. Tinha coisas que não se podia fazer nesses dias específicos, porque as festas judaicas, elas tinham a duração de 7 dias. 7 dias comerem pães ázimos, ali a festa dos pães, a festa da propiciação. Você vai encontrar também a festa da Páscoa. Você vai encontrar todos esses registros aí dentro do Pentateuco da Torá. E incrível que pareça, essas solenidades elas caíam junto. Então não era só 2 festas comemoradas não. Por causa da quantidade de dias, as outras caíam no mesmo dia. E ambos eram celebradas juntos, em comemoração, como louvor e adoração a Deus, assim como Deus estabeleceu. É o livretinho do catecismo. Vamos lá que eu não vou estender muito não. Peguei lá os posts. Se você olhar no Boa Noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu vou explicar uma vez só. Guardarão os sábados os filhos de Israel nas suas gerações perpétuas. O sábado foi instituído para todo mundo? Não. Foi dado para uma nação específica, por causa do ritual da lua nova. A lua nova foi dada para todos? Não. Foi dado para uma nação específica. Qual parte do estudo que eu mandei aí você não compreendeu? Qual foi a parte que você ficou com dúvida? Pegar o texto de Mateus capítulo 5 para dizer que ele não veio para abolir a lei? Porque a lei vigorou em todo o tempo que o Senhor Jesus esteve vivo. Após a sua morte, as coisas mudou. Porque mudando o sacerdócio faz-se necessariamente mudança da lei. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Sabe qual foi as leis que Jesus removeu? Os rituais mosaicos. Percebeu? Então, se você não estudar todos os pontos da lei no Novo Testamento, você vai se embaralhar com ela. Não é meus enganos não, irmão. Eu estou postando texto aí já faz quase 2 horas.
Qual foi a lista de textos que eu postei aí? A construção. Eu vou explicar a mesma coisa que o apóstolo Paulo explicou. Dentro da Bíblia. Não tem problema nenhum guardar o sábado. Você sabe onde que o sábado se torna problema? Quando você pega o sábado para colocar para salvação e querer colocar isso para outras pessoas. Não entra dentro da doutrina dos apóstolos ensinada para a igreja dos gentios, que somos nós. Não entra. Porque senão Paulo vai ter que repreender. E o apóstolo Paulo disse assim, ó. Sendo conhecido de Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como torneis outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, a quais de novo vocês querem servir. Paulo generalizou todo mundo, não só os judeus, mas todos. Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus já prevendo o que ia acontecer lá no futuro, ele já deixou de avisar de antecipado. Guardai dias, tempos, meses e anos. É receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Então, peraí, quer dizer o que Paulo ensinou aos Romanos 14 lá atrás e explicou aos Colossenses lá na frente? Foi tudo em vão o ensinamento dele sobre a questão da liberdade dos gentios para eles, se quiser ou não, observar o dia de sábado. Assim como não há proibição, não há ordenação. O problema fica quando você coloca isso dentro da doutrina de salvação e quer expor isso para todos, sabendo que o sábado foi dado justificamente para os filhos de Israel. Eu não sou filho de Israel, eu não pertenço à tribo de Israel. Eu pertenço a Cristo Jesus, uma nova aliança. Eu não faço parte do antigo pacto. Por isso que eu falei, estuda os pontos da lei do Novo Testamento, você vai ver o que saiu e o que ficou. Para quem era, o que serve e o que ela faz. Preciso explicar de novo? As pessoas têm liberdade do dia específico da semana. Paulo explicou isso em Romanos 14. O que faz caso do dia, para o Senhor faz. Porque Deus o recebeu por seu, não com dúvidas ou pretexto ou qualquer outra coisa. Então você já observa que Paulo já vinha ensinando isso. Não é à toa que o título de Colossenses 2, faz favor de ler na sua Bíblia de papel, em cima do versículo 4, advertência acerca das falsas doutrinas. Se é uma falsa doutrina e você quer colocar o sábado dentro da doutrina, se torna uma falsa doutrina. Se você quer observar o sábado, faça isso sem precisar colocar absolutamente nada para ninguém. É uma coisa que você faz para Deus e não expõe nada para ninguém. Se você faz uma coisa e expõe para as pessoas o que você está fazendo, você está caminhando no mesmo ritmo de espírito de farisaísmo. Porque os fariseus adoravam mostrar as coisas que eles faziam e os outros não. Esse é o problema, entendeu? Não entra dias, rituais, mosaicos, nada do livro da lei em formas de ordenanças que Jesus removeu. Parte da lei foi abolida e parte da lei ficou. Jesus aboliu a lei com a sua morte de cruz. Rompeu a barreira que separava judeus e gentios. Porque o tratamento de Deus foi com a nação de Israel o tempo todinho, de Gênesis a Malaquias. Em João 3,16, diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, aí agora Deus está tratando com a humanidade através de Cristo Jesus. Você abraçou Cristo, abraçou a nova aliança. Por que eu falo isso? Porque Jesus veio para os que eram seus, os judeus, o povo hebreu mais antigo da terra, e os seus não receberam. Então agora o Novo Testamento está tratando com a igreja, para depois voltar a tratar com a nação de Israel depois. Então por isso que a Bíblia diz, está por levantar a lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. Todos os rituais em forma de ordenanças do Antigo Testamento, Jesus cancelou a dívida. Bom, meus irmãos, vocês viram aí, né, o estudo completo, né?
Eu gravei do grupo de debate, tá ok? Vamos na Bíblia de pesquisa rápida. E vocês vão ver que a lua nova, ela se estende quase o Antigo Testamento inteiro. Ah lá, ó, começa em Números capítulo 28 e vai avançando. Tem 25 resultados da lua nova que aparecem dentro do Tanakh, que é o Antigo Testamento, né? De Gênesis a Malaquias. A lua nova foi estabelecida, né? Como eu expliquei lá, Números capítulo 28, e ela vai recorrendo. Olha lá, lua nova, lua nova. Vendo? 1 Samuel, ó, lua nova. Ó, lua nova. Tá vendo aí, né? Tá tudo marcando aí, ó. Olha lá, lua nova. Ó, nas luas novas. Solenidades, né? São as festas judaicas, Levítico capítulo 23. Olha lá. Ó, as luas novas. Ó, nos sábados, nas luas novas. Na solenidade, 3 vezes no ano. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas. Nas festas das festas da semana, você já sabe que é uma quantidade de dia específico. Você já deu para observar isso aí. Olha lá, lua nova. Esdras aparece a lua nova. Neemias. Olha lá, para os pães da propiciação, para continuar a oferta de manjares, para o contíguo holocausto do sábado, das luas novas, as festas solenes. Olha lá, tocai a trombeta na festa da lua nova, tá vendo? Você está observando? Você já compreendeu por que a lua nova aparece no contexto de Colossenses 2, né? Você já observou isso aí. Aí aqui começou a repreensão de Deus através do profeta Isaías, por causa da impiedade dos israelitas. Olha lá. Ó, luas novas. Ó, Isaías 66, 23, lua nova. Olha lá, lua nova. Tá vendo que ela vai se repetindo, a extensão do Antigo Testamento? Sempre foi assim e acabou em Cristo. Ó, lua nova. Ó, acabou aqui, ó. Tá vendo? Tinha as coisas que não se podia fazer. Você encontra isso aí dentro desse verso aí, ó. Vamos ver a Páscoa. Quer ver que a Páscoa também ela se repetia? Olha lá. Tem 46 resultados. A Páscoa também, desde o livro da lei, né? A primeira vez que ela aparece em Êxodo, capítulo 12. Num processo ali que aconteceu na história, quando o pessoal foi feito escravo no Egito. Esse trecho você já conhece a narração. E a Páscoa ela se estende todo o Antigo Testamento. Eu vou avançando aqui devagarzinho para vocês acompanhando aí na tela. Ó, números, e aí vai. Olha lá. Ó, tá vendo? Ó, números 28 e vai. Ó, guardareis o mês de Abib, celebra a Páscoa e vai. Tá vendo?
Não, Esdras, Ezequiel. E ela vai. Essa Páscoa aí que você tá vendo aí, ó, ela se cumpre em Cristo Jesus. Ela acaba em Cristo Jesus. Pode dar uma olhada aí que você vai ver que as festas elas se repetem no Novo Testamento. Depois de Cristo para frente, aí as coisas mudou de rumo. Por isso que eu falo, é importante a pessoa estudar os pontos da lei e aí ela vê o que saiu e o que ficou. É isso.